Capítulo 16. O resgate de Fúlvia. Incorporado à caravana dos visitadores do abismo, Pilatos foi amparado pelos braços amigos de Lucílio, seu antigo companheiro de jornada de exílio, quando de sua última encarnação nas terras frias da antiga Viena. Assim sustentado, seguiram todos sem levantar quaisquer suspeitas até o ambiente escuro onde se encontrava Fúlvia, no qual não tiveram qualquer embaraço para entrar, já que Crasso não se ocupava do que acontecia no interior da vasta caverna, limitando-se a ficar de prontidão na entrada da mesma simplesmente. As condições internas do local onde Fúlvia se alojava, quase uma prisão, eram muito piores do que a do ex-governador. O estado espiritual da ex-amante de Pilatos era trágico. Como já foi informado ao leitor, os desequilíbrios sexuais daquela alma produziram-lhe um tal estado de deformidade que ela tinha imensa dificuldade de caminhar pela hipertrofia da área genésica, constantemente explorada pelos seus pensamentos e pelos atos desregrados que adotara durante a vida física. O odor era nauseante e o seu estado de desequilíbrio impedia que ela tivesse um mínimo de lucidez. Vivia em piores condições do que um animal selvagem chafurdando na lama dos fluidos que emanavam de si mesma, a empaparem as miserandas peças do vestuário que ainda insistiam em não se romper, tal o estado de podridão que havia consumido tudo mais. Naquele ambiente grotesco, os missionários do bem foram recebidos indiferentemente, já que Fúlvia não era capaz de perceber-lhes a presença, mesmo depois de já terem adensado a própria forma. Vivia ela como um autômato, embutida em suas ideias e sensações vis, revivendo as tramóias, solicitando audiências com autoridades que pretendia seduzir para conseguir vantagens, fazendo conchavos para obter posições para si e para sua filha Aurélia. Somente ao contato de Sulpício, o outro amante que agora havia se transformado em algoz, é que Fúlvia se deixava conduzir à realidade, com a finalidade de atacar Pilatos nas sessões de tortura recíproca que o antigo lictor produzia, jogando um contra o outro. Depois que passavam, Fúlvia voltava a mergulhar em suas culpas e nos atos dos quais ela se justificava, dizendo ter feito o que fez por amor e por necessidade. Zacarias, que dirigia o grupo, sabia que a mulher não conseguiria voltar à compreensão lúcida se não lhe produzissem um choque mais significativo. Assim, pediu que Lucílio trouxesse Pilatos para as proximidades dela, enquanto todos os demais se puseram à sua volta, com exceção de Sávio, que novamente se viu acovardado pelas próprias culpas, notadamente agora que estava diante daquela que lhe havia tirado a vida física depois de tê-lo seduzido. Como já dissemos, Sávio não carregava consigo todos os laivos de inferioridade, que ainda não haviam sido transformados em força e coragem. Já desejava fazer o bem, no entanto era fraco em face de suas próprias culpas. Envolvendo Fúlvia pelo círculo de forças, Zacarias emprestou suas energias a Pilatos, a fim de que ele se tornasse o foco de atenção para o despertamento de Fúlvia. Poderá imaginar o leitor que, em face da debilidade do ex-governador, não deveria ser ele o instrumento usado para a ação do resgate da antiga comparsa. No entanto, a lei é sábia e permite que os que caíram juntos também possam ser os que se ajudam no reerguimento comum. Eram ambos frutos amargos que cresceram unidos. Daí porque seria mais fácil conseguir a sintonia com Fúlvia através de Pilatos do que de qualquer outra maneira. Entendendo o que se passava, na sua condição de enfermo que começava a ver a extensão de suas responsabilidades,
Pilatos não recuou diante daquele momento e, amparado por Zacarias, que lhe dizia o que fazer, tomou a dianteira e começou a chamá-la pelo nome. Fúlvia, Fúlvia! Exclamou Pilatos, procurando colocar em cada palavra a tonalidade carinhosa dos velhos tempos. A enlouquecida entidade não respondeu às primeiras convocações, mas seu comportamento deixou de ser agitado e convulsivo para adotar uma certa serenidade, como a daquele que, ouvindo um ruído, cessa todos os movimentos para melhor escutar. Vamos, Fúlvia, escute, sou eu, Pilatos. Converse comigo, vamos. Na segunda tentativa, Fúlvia deu sinais de que estava fazendo um esforço muito grande para articular alguma palavra, mas os sons saíam guturais como grunhidos de um bicho que gemesse para expressar alguma ideia. Naturalmente, estava o vulcão interno se contorcendo como que a ser pressionado contra a boca da cratera, preparando-se para a explosão inevitável. A ação magnética forte a seu redor produzia um contraste de forças que alterava todo o conjunto de energias viciadas que a envolviam, fazendo com que sua estabilidade fluídica se modificasse, dando-lhe uma sensação de incômodo muito grande. Fúlvia, fale comigo, vamos, acorde, volte. Deixe-me em paz, maldição infernal, não pretendo ser assombrada por fantasmas odientos. Os gritos de alucinada davam para assustar os mais despreparados, eis que carregados de um timbre metálico, como se fosse um autômato que estivesse falando. Sou eu, Pilatos, lembre-se, estivemos unidos, fomos companheiros de aventuras, compartilhamos a intimidade muitas vezes. Oh não, você não, sai de perto de mim, lembrança horrorosa. Tenebroso ser que me corrói as entranhas, pare de me perseguir. Já não basta quando tenho que estar na sua presença? Agora é você que me procura? Estou enterrada viva neste antro. Deixe-me apenas com as minhas tragédias. Vamos sair daqui, Fúlvia. Você está louco, ó assombração dos deuses? Como é que vamos sair daqui? Nós merecemos os tártaros do Averno, os sofrimentos. Você, como maldito comandante aproveitador, cruel amante, interesseiro e vil. E eu, como uma mulher depravada e assassina que me vi obrigada a fazer tudo o que fiz para defender meus interesses numa corte apodrecida, na qual quem não era como eu acabava consumida por víboras piores. Tudo já passou. Nosso sofrimento deverá ser reparado pelas nossas escolhas novas. Falou o governador sem entender de onde tirava tais ideias que lhe chegavam à mente, tão naturais como se fossem pensamentos pessoais longamente cultivados. Em realidade, Pilatos estava recebendo a interferência direta de Zacarias, como se a personalidade dominante do antigo sapateiro, conectada à sua capacidade de pensar e se manifestar, estivesse usando-a como um alto-falante, para que Fúlvia identificasse a voz do antigo companheiro de deslizes, e, atraída por ela como a mariposa que se vê seduzida pela luz, voltasse à superfície do próprio eu. Naquele momento, ocorria um quase transe mediúnico impróprio, já que todos estavam no mesmo plano vibratório. No entanto, Pilatos estava sendo fortalecido e dirigido em seu pensamento pelo espírito de Zacarias, que, aproveitando-se do ambiente favorável propiciado pelo apoio magnético dos demais companheiros, podia agir e influenciar Pilatos dessa maneira. As palavras do antigo amante conseguiam despertar naquela entidade caída as emoções que mexiam com a sua personalidade e suas lembranças, e ainda que fosse para protestar, para amaldiçoá-lo, faziam com que Fúlvia adotasse uma postura ativa, deixando aquele ensimesmamento. Quando abriu os olhos e viu Pilatos, a mulher não sabia o que dizer. Estava confundida na sua natural dificuldade de entender o que se passa,
como quando deixamos um pesado sono e voltamos ao corpo físico. Como quem sai de uma vertigem ou de um desmaio e não sabe o que está acontecendo, nem onde se encontra. No entanto, cruel e direta, a constatação de que estava diante de Pilatos produziu nela um temor brutal, já que pensava que ele ali se encontrava para vingar-se dela. Eu contratei gente para matá-lo, falou agressiva. Mas como você bem pode ver, não conseguiu o seu intento, respondeu Pilatos. E por isso você veio aqui para se vingar de mim, não é? As expressões de Fúvia eram carregadas de um medo alucinante, de um apavorante tremor, reconhecendo-se em uma situação de desvantagem diante daquele homem que poderia feri-la da maneira como desejasse. Fúvia estava raciocinando como estava acostumada a fazer na sua experiência reencarnatória da Terra. Ainda não havia se dado conta de que sua alma jazia longe dos caminhos humanos. Acalme-se, Fúvia, não estou aqui para me vingar de você. Cometemos muitos erros juntos e precisamos do perdão de nossas próprias consciências. Estamos precisando nos amparar para sairmos daqui. Você tem razão quando me acusa das atrocidades que cometi. Nenhuma delas mais perversa do que a de ter simplesmente lavado as mãos. Se não tivesse lavado as mãos, encontraria forças para enfrentar todos os delitos da minha autoridade, de minha arbitrariedade, no jogo político em que a vida me colocou. No entanto, lavar as mãos diante de um inocente, contra o qual não havia nenhuma prova, nenhum crime, podendo eu agir livremente, sem ser obrigado ou receber alguma ameaça pessoal ou direta, depois de ter sido avisado, para que não me metesse com a condenação do justo, possuindo à minha disposição a força militar para defender a lei e a ordem. Tudo isso representa para mim a maior culpa que carrego. Preciso do perdão de mim mesmo, da mesma forma que você precisa do perdão da própria consciência. Eu não preciso do perdão de ninguém, gritou estentórica a alma apavorante de Fúvia. Como não precisa, Fúvia? Onde você vai encontrar forças para encarar as próprias vítimas? Como defrontar aqueles que você também prejudicou? Aqueles que você vitimou com suas intrigas, com seu frasco de veneno letal? Eu nem sei quem são. Não estou vendo nenhum deles por aqui, falou ela, querendo parecer arrogante e irônica para desarmar os argumentos de Pilatos. No entanto, nesse ponto da conversa, Zacarias deixou a retaguarda de Pilatos e se apresentou a Fúvia pessoalmente, já que ela estava suficientemente consciente para conseguir identificar melhor o que se passava ao seu redor. Filha querida, disse Zacarias, que bom que você se refere aos que você vitimou, no intuito de conhecê-los pessoalmente. Eu estou aqui para apresentar aos seus olhos atentos alguns daqueles que você vitimou. A figura paternal de Zacarias encantou o olhar de Fúvia, que, vislumbrando seu olhar amigo e generoso, sentiu-se tomada de estranho encantamento pela sua doçura. Com Pilatos, tinha uma confusão de sentimentos a turbilhonar-lhe o cérebro astuto e manipulador. Emoções contraditórias, luta de poder, tentativa de dominar. Ali com Zacarias, no entanto, estava desarmada, livre de todas as anteriores intenções. Seu coração palpitou diferentemente quando sentiu que o velhinho ajoelhou-se, junto de seu estado pútrido, e, amparando-a em seu ombro seguro, começou as apresentações. Vem até aqui, querido filho, disse Zacarias, referindo-se a Sávio, que estava afastado. Convocado pela voz paternal daquele a quem devia o pouco de equilíbrio que conseguira, Sávio, titubeante, foi se aproximando. Venha, filho, não tenha receio. Para que possamos um dia ganhar o paraíso, precisamos expurgar de dentro de nós o próprio inferno, iluminando-o. E o espírito convocado por Zacarias foi se achegando lentamente,
até colocar-se também defronte de Fúlvia, que se achava sentada no chão, sustentada por Zacarias. Uma exclamação de terror escapou da garganta da assassina. Sávio, é você? Sim, sou eu. Fúlvia estava perdida. Atônita, não sabia o que fazer. Sentia vergonha misturada com medo. Ali estava o jovem que assassinara depois de seduzi-lo para que levasse o veneno até Pilatos. No entanto, Sávio não a acusava de nada. Estava em silêncio, com o olhar triste e cabisbaixo. Não se atrevia a olhar dentro dos olhos de Fúlvia, com medo de que o encantamento da paixão voltasse de suas entranhas mais profundas. Sabendo da necessidade de ambos, Zacarias estendeu as mãos para o jovem soldado, seu tutelado, e disse: Filho, aproxime-se de nós. Ajoelhe-se para que Fúlvia possa vê-lo melhor. Sem resistir ao carinho daquele a quem chamava de paizinho, Sávio se deixou conduzir como um cordeiro nas mãos do sábio pastor e ajoelhou-se bem diante de sua própria assassina. Sustentado por uma corrente vigorosa de forças, Sávio olhou no fundo dos olhos daquela que fora um dia a sedutora mulher depravada que o usara e que depois o envenenara e disse: Estou vivo, Fúlvia, e posso lhe dizer que meu sentimento por você sempre foi muito sincero. E prorrompeu numa avalanche de lágrimas que não conseguiu mais conter. Sávio, eu não sou digna de suas lágrimas, eu o matei, falou Fúlvia envergonhada, tentando despertar no moço uma reação de raiva que justificasse um ódio que ela achava que merecia receber dele, depois de tudo o que havia feito para prejudicá-lo. Nós nunca morremos, Fúlvia. Nem os nossos sentimentos são assassinados pelo veneno que mata nossos corpos, falava soluçando aquele soldado, transformado em uma carente criança. Fúlvia nada pôde dizer, a não ser estender sua mão imunda e colocá-la em seus cabelos num afago sincero. Era o primeiro gesto de carinho depois de muitos e muitos anos de vida dissimulada e falsa. Sabendo que não poderia permanecer muito tempo ali, Sávio levantou-se para que Zacarias pudesse continuar. Vendo a reação favorável que o encontro com Sávio produzira no seu interior, uma mistura de vergonha e ternura, Zacarias aproveitou o momento para continuar as apresentações. Filha, nós sempre nos reencontramos com nossos fantasmas, ainda que nossas vítimas, fora de nós mesmos, nos estendam o seu generoso perdão. É verdade, generoso ancião. Sinto que meu ser depravado e rebelde está carcomido por remorsos e medos que me acompanharão por muito tempo. E se me encontro no reino dos mortos como me julgo encontrar, diante de algum tribunal que avaliará meus atos, creio que me reservaram a cruel posição de juíza de mim mesma, fazendo desfile de minhas atrocidades. Perante a lei do universo, filha, é isso mesmo que acontece. Somos réus, acusadores e juízes, sem que o Pai tenha que se conspurcar, nos fazendo mal. Nós somos os que nos prejudicamos, sem que Deus tenha participação nisso, a não ser para atenuar nossos males. Deus? Quem é esse? Para mim, Júpiter sempre foi o maior e o soberano. Nunca me concedeu muitos favores, os quais eu tive de escavar com meus próprios talentos, dando uma ajudazinha. Mas a sua realidade atual demonstra quanto você mais prejudicou do que ajudou, não é? Fúlvia calou-se, pensando nas inúmeras vezes em que perseguiu e prejudicou. Vendo que a entidade ferida se voltava para seus próprios atos, Zacarias voltou a lhe dizer paternal: Há mais alguém que eu gostaria de lhe apresentar como sua vítima, conforme você mesmo desejou conhecer. Ah, não. Eu não estou mais aguentando tudo isso. Tenha paciência, é necessário que você as conheça para que possa deliberar melhor sobre seu futuro. Falando assim, Zacarias endereçou o olhar para Lívia, que estava mantendo a vibração ao redor de Fúlvia.
entendendo que havia chegado a sua oportunidade de hipotecar suas energias àquela alma debilitada. A esposa de Públio acercou-se e, antes de qualquer pedido de Zacarias, ajoelhou-se ante Fúlvia e tomou-lhe as mãos entre as suas e disse sorrindo ternamente: Fúlvia, sou eu, Lívia. Se um raio tivesse caído sobre Fúlvia, o efeito não teria sido mais devastador. Encolhida em um canto, tentando fugir da visão que tinha ante seus olhos, Zacarias sustentou o espírito fraco daquela mulher, que agora era levado ao reencontro com seus próprios atos. Por favor, você não. Sávio era um jovem amante, desejoso de aventura como eu, afoito e apaixonado, mas você... Suas palavras agora eram de desespero. Num relance, Fúlvia se lembrou de tudo que fizera com aquela mulher, desde os dias em que os acolhera em sua casa na Jerusalém de muitas décadas atrás. A discriminação mesquinha e mal disfarçada que nutria por causa da enfermidade da filha de Lívia, a presença de Públio, o marido importante e cobiçado pelos seus olhos cúpidos, a perseguição que empreendera na tentativa de destruir-lhe a reputação de mulher virtuosa, no conceito do marido. A cena entrevista do parapeito de uma janela, na qual Lívia deixava os aposentos privados de Pilatos, graças à qual contaminara o afeto de Públio e lançara desarmonia em seus espíritos. A perseguição a Flávia, a filha do casal Públio e Lívia, através da traição favorecida por ela, nos encontros que patrocinara entre Plínio, marido de Flávia, e Aurélia, sua própria filha. O rol de maldades era extenso e, ao contato com Lívia, todas vieram à tona em suas lembranças. Não, generoso ancião, não permita que essa mulher se aproxime de mim, pois o ser angelical não merece compuscar-se com a maldade do ser infernal que fui e que sou. Liberte-a dessa obrigação. Não permita que os males que já produzi contra essa mulher inocente se multipliquem em seu coração. Falava em desespero, agitada, lutando contra sua própria natureza, geralmente altiva e irônica, corroída pela força do remorso que lhe mantinha uma fornalha no cérebro, requeimando as entranhas do coração. Tentava arrancar os cabelos, afastando as suas mãos do contato direto das mãos de Lívia. Naquele momento, o coração maternal desse espírito nobre e preparado para o verdadeiro amor que era Lívia, transformaram-na em uma estrela rutilante. Seus olhos azuis brilhavam como diamantes celestes incrustados nas órbitas pálidas de uma pele límpida e cetinosa. A luminosidade de seu peito se projetava sobre Fúlvia, inundando-lhe a imundície pessoal e asserenando-lhe as dores físicas e morais. Somos irmãs, Fúlvia. Não estou aqui para acusá-la de nada, mas apenas para estender minhas mãos, a fim de que você não padeça na solidão de seu arrependimento. Estou a seu lado, pedindo a Deus e a Jesus por sua recuperação. Esse Deus há de ser muito poderoso para dar conta de recuperar uma criatura miserável como eu, gritava descontrolada de dor aquela alma envergonhada ante o contato da bondade que a visitava sem acusação. Eu não tenho conserto, deixem-me ficar aqui e me ajudem a cavar um buraco mais fundo para me projetar nele, a fim de me esconder dos atos nefastos que cometi. Você era inocente, senhora, e eu sabia disso. Fiz o mal para sua família, para seu marido, para sua filha, tudo de caso pensado, medindo meus atos, tramando meus passos. Não há pedido de perdão que consiga abarcar o tamanho de meus erros. E tocada de ternura e luminosidade, Lívia dominou-lhe as mãos carinhosamente e rematou. Não estamos aqui esperando que nos peça perdão, Fúlvia. Viemos aqui para cobrar mais do que um simples pedido de desculpas. Você tem razão quando diz que o pedido de perdão é insuficiente para compensar os equívocos do passado. Queremos mais do que isso.
E vendo que Lívia estava falando de maneira mais franca, como se estivesse declarando o verdadeiro motivo daquele encontro, Fúvia animou-se a perguntar: Diga-me, senhora, por caridade, diga-me o que você e estes outros querem de mim. O que eu devo fazer para pagar as contas que acumulei? Eu sei que ninguém ajuda ninguém de graça. Peçam o que vocês desejam. Irmã querida, nós queremos não o seu pedido de perdão. Nosso preço exige você inteira. Nós queremos você, Fúvia. Desejamos a sua alma, que haverá de ser valorosa e vitoriosa para esse Deus, que você ainda não conhece, mas que nos ama a todos sem distinção. Esse é o nosso preço e viemos cobrá-lo. Não sairemos daqui sem carregá-la como nosso tesouro, como a paga que você nos deve por tudo que fez contra si mesma. A palavra inspirada de Lívia havia emocionado Fúvia, que por força de seus vícios negociais terrenos, estava esperando outro tipo de cobrança. Agora suas lágrimas eram de gratidão sincera àquela mulher generosa, verdadeiro anjo daquele Deus desconhecido. Olhando-se por dentro, sentia mais vergonha ainda. E sem desejar ocultar nada mais de ninguém, Fúvia respondeu a Lívia: Senhora, minha miséria me impede de ser um pagamento decente. Pesam sobre mim muitos crimes que não consegui deslindar até este momento. Aqui encontrei 3 de minhas vítimas. No entanto, são bem mais numerosas aquelas que receberam as minhas misérias. Pilatos que tentei matar, Sávio que envenenei cruelmente, a senhora de quem estraguei a felicidade estão aqui. Fúvia fazia um esforço sobre-humano para confessar-se. Suas palavras eram entrecortadas de soluços e sua respiração ofegante demonstrava o quanto lhe custava seguir adiante com aquilo. Havia conseguido sentar-se sem precisar da ajuda direta de Zacarias, que até ali a estava sustentando como apoio. No entanto, senhora, não posso sair daqui, porque há mais gente que deverá me procurar para cobrar pelos meus erros neste antro onde me projetei. Não, Fúvia, nossos equívocos marcam nosso coração. Eles nos perseguem porque estão sempre conosco aonde vamos. Não precisa esperar por mais ninguém. E dirigindo-se a Zacarias, pedindo-lhe ajuda paternal para que ele convencesse Lívia, Fúvia solicitou: Generoso paizinho, se posso chamá-lo assim, depois de tanto tempo na terra, vivendo sem saber o que fosse o amor de pai ou de mãe, diga à senhora que não posso me ausentar daqui, até que a outra vítima deste drama me busque para me acusar. Lembro-me de que, quando mandei matar Pilatos através de Sávio, a sua ação frustrou-se porque um outro bebeu o veneno em seu lugar. Foi mais um inocente que eu matei e que tenho o direito de vir solicitar a vingança e infundir-me o sofrimento que eu mereço. Enquanto isso não acontece, não posso pensar em sair daqui. Explique para ela, paizinho, que não é a má vontade minha. Minha culpa não me permite. Não quero mais cometer crimes e não enfrentá-los. Fúvia não conseguia mais expressar-se. Lívia, compreendendo o que se passava, observou que os olhos de Zacarias brilhavam de maneira diferente, deixando escorrer gotas diamantinas, enquanto o sorriso paterno se mantinha plácido e generoso. Solicitada insistentemente pelo olhar de Fúvia, Lívia sabia que a mulher desejava sua resposta, compreendendo seus motivos. Envolvida pelo magnetismo elevado daquele instante, Lívia respondeu carinhosamente: Pois então, minha irmã querida, não há mais motivo para que esteja neste antro como você mesmo qualificou. Todas as suas vítimas envolvidas neste drama já estão aqui e pedem o mesmo preço pelos seus erros. Como assim, senhora? Falta um deles tão inocente quanto a senhora mesma, vítima do meu veneno. Então, Lívia dirigiu o olhar para Zacarias, que, elevando uma prece silenciosa a Jesus em favor da alma de Fúvia,
ia se transformando em um sol, iluminando a todos com seu coração imenso e generoso. Sem dizer mais nenhuma palavra, levantou a destra e apontou para o ex-sapateiro, mostrando quem era a sua última vítima. Fúvia, em silêncio, seguiu o olhar e o gesto de Lívia, entendendo que seus olhos apontavam para aquele que morrera graças à ação do seu veneno. Quando Fúvia conseguiu virar seu corpo e vislumbrar o espírito de Zacarias, entendendo que ele era a vítima que faltava chegar, transformado naquele astro rutilante e humilde, não conseguiu mais se controlar. Estava vencida pela vergonha, pelo arrependimento, pelo amor que se importava tanto com ela, apesar do que havia sido. Entre soluços amargos, quase num transe de dor e agonia, Fúvia balbuciou com a voz fraca dos vencidos e sem força. Levem-me daqui, anjos desse Deus que desconheço, eu vos pertenço para sempre. Meu paizinho, aceite-me como lixo que sou e me transforme com o seu amor que desconheço. Sei que já morri, mas quero morrer novamente. Quero nascer limpa, quero ser outra pessoa, quero parar de ter medo de mim mesma. Ajudem-me com esse poder que nunca vi em nenhum lugar e não consigo compreender. Mas levem-me com vocês. É tudo que lhes peço, sabendo que não tenho qualquer direito de pedir alguma coisa. E dizendo isso, sofreu um desmaio, como se seu desespero só encontrasse remédio no anestesiante sono que a afastava de si própria. Fúvia dormia agora o sono libertador de todas as culpas, depois da árdua luta contra as suas tragédias morais. Começaria uma nova etapa em sua vida. Entendendo a importância daquele momento, Zacarias ergueu-se do solo, carregando o precioso fardo deformado e vencido, e depositou-o nos braços de Lívia, que, em lágrimas de gratidão, beijou-lhe a fronte com enternecimento, como se estivesse acarinhando uma filha de sua própria alma. Estavam prontos para sair dali.